Bom dia, meus queridos amigos, irmãos na fé, boa tarde, até mesmo boa noite, né? Depende da hora que você vai ver e ouvir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Irmãos, eu fiz um vídeo ontem à noite a respeito do plano maquiavélico que foi feito nessa nova emenda da CCUS. Eu resolvi, irmãos, apagar esse vídeo e refazê-lo de uma forma para que todos compreendam melhor. Esse vídeo que eu vou fazer aqui, irmãos, é de extrema importância, principalmente para os irmãos e o ministério da CCUS que não estão naquela carta. Principalmente para a Irmandade. Principalmente para os irmãos do Brasil, para que entendam como funciona uma manipulação política dentro do ministério, tá? É pior do que na própria política, irmãos. Eu estive lá dentro e eu posso falar para vocês com toda franqueza. Irmãos, para contar essa história, eu vou ter que contar ela desde o começo, para que vocês possam entendê-la, né? Há 10 anos atrás, mais ou menos, 10 ou 11 anos atrás, eu fui recém colocado como cooperador em Salt Lake e houve a primeira Assembleia Geral. Para quem não sabe, é marcada uma por ano. Vem aquela geral do Brasil, em que os anciões vão lá, e depois é feita uma aqui nos Estados Unidos para repassar os pontos. Alguns pontos que não são necessários nos Estados Unidos, alguns pontos culturais, né? E eu não queria ir, irmãos. Eu não queria ir nesta reunião, né? Antes, irmãos, dessa reunião, eu tive sérios problemas na cidade que eu estava. Porque, irmãos, chegou lá, eu tinha alguns irmãos lá que não estavam servindo a Deus conforme a doutrina que eu tinha aprendido, né? Celebravam feriados pagãos, agiam de uma forma com que não se mantinha a santidade, né, a pureza do evangelho dentro da instituição. Então eu reportei algumas coisas ao ancião, porque não existia cooperador. Esse ancião, irmãos, chamei ele para comer em casa, ele foi, e eu passei algumas coisas para ele, irmãos, coisas graves, com fotos. E ele falou assim: irmão, do mesmo jeito que você está falando mal dessas pessoas, falaram mal de você também. Eu nunca perguntei quem é que foi, irmãos, porque eu saí de Boston e alguns irmãos não gostavam de mim por algumas coisas que eu fiz, irmãos, que mudou alguns planos que o ministério ia ter que tomar naquele tempo, como fechar igrejas pequenas. Então, quando eu me fui para Salt Lake, esse irmão foi na orelha do ancião que eu estava lá e já fez deu para ele o meu currículo. Ali eu entendi, irmãos. Tudo bem, tudo bem. Mesmo contra esse ancião, que é um dos anciões que foram sentados pelo Braz, né? Eu vou usar o nome deles, eu não vou usar o nome deles para não ter nenhum risco de tomar processo. Então eu vou usar as iniciais do nome. Para você entender esse vídeo aqui, você vai ter que assistir os 2 últimos que eu fiz, tá? Para você entender quem são esses irmãos, tá? As iniciais do nome dele é R. Entendeu? R. É o último da lista lá, que foi sentado da carta do Braz. Então, irmãos, era ali da região da Califórnia. Este irmão, fui colocado, porque existia um outro ancião mais velho que ele, contra gosto dele. Ele não gostava da minha pessoa. E não dava certo os nossos gênios, porque eu sou uma pessoa espontânea, sincero, e ele é uma pessoa recatada, parece ser um santo homem de Deus, usam palavras bem polidas, mas só quem teve numa reunião sabe como que esse homem é, talvez a esposa dele também. E o que aconteceu, irmão? Esse homem começou a me perseguir. Vamos voltar para a reunião lá, 10 anos atrás. Então eu fui para mim, não queria ir para a Assembleia por causa disso. Tava meio desgostoso, falei, nossa, cara, eu entrei num rabo de foguete. Mas como o irmão, esse que foi lá em casa e falou que falaram mal de mim,
Foi espalhado na região de Los Angeles que ninguém de Massachusetts gostava de mim. Que eu era uma pessoa não querida em Massachusetts. Quando eu chego nessa reunião, irmãos, eu não sabia onde que entrava na igreja para a reunião, eu entrei numa porta do estacionamento do lado. Quando eu abri a porta, todos os irmãos do Ministério de Boston estavam ali. E vieram me abraçar, irmãos. Foi uma coisa muito linda, veio todo mundo junto. Quem estava atendendo o culto era o ancião mais velho de Los Angeles naquele tempo. Aqui foi falado que, por esse outro ancião que não gostava de mim, que ninguém gostava de mim em Massachusetts. Ele estava atendendo o culto e ele viu, porque foi um movimento grande, irmãos. Foram todos, a maioria dos irmãos do ministério são de Massachusetts. Veio todo mundo me abraçar, irmãos. Todos, porque, graças a Deus, irmãos, onde a gente passou, a gente deixou um bom cheiro. O que aconteceu, irmãos? Acabou a narrativa aí. Porque o irmão que estava atendendo assim, o mais velho, viu. Quando acabou a reunião, todos os irmãos de Massachusetts, tudo rodeando em mim, ele chegou brincando, né? Bom, Salvador Licari, vou falar o nome dele porque ele não está envolvido, não. Ele falou para os irmãos assim, não, agora ele é nosso aqui, viu? Não vai voltar para Massachusetts, não. Aí os irmãos até riram, tudo. E se foi. Então caiu a narrativa. Aí a gente foi almoçar no refeitório. Sentou um irmão na minha frente e não se apresentou. Então um irmão na minha frente não se apresentou. Eu não conhecia ele. Estava novo ali, irmãos. Não conhecia ainda o movimento. Porque eu era porteiro em Massachusetts. Eu não ia para reunião ministerial e nem para assembleia. O que aconteceu, irmão? Esse irmão veio começou a querer especular da minha vida. Onde eu morava, de onde eu tinha vindo. E eu fiquei olhando aquilo e respondi algumas perguntas. De repente eu olhei para ele e falei, quem que é você? Ele falou, eu sou de tal região, da Flórida. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, dá licença, irmão. Saí, fui pegar um doce e tudo. E eu ouvi esse nome, irmãos. Eu não perguntei o nome dele, não. E no meio da reunião, no Conversa Vai, eu ouvi o nome desse irmão 2 vezes. As iniciais do nome desse irmão é RB. Ele é o primeiro da lista que foi sentado, na região da Flórida. RB. 2 vezes que eu ouvi o nome desse homem, irmãos, me veio uma tristeza de alma que eu não sei te explicar. Uma tristeza de alma. Aí eu não sabia quem que era, eu fui nos meus companheiros, as pessoas que eu conheciam, já na região nova, e perguntei quem é RB. Aí o irmão ficou, por que você quer saber? Eu falei, não, porque eu ouvi esse nome 2 vezes e me deu uma tristeza de alma. Aí, irmãos, esses irmãos se aproximaram de mim e começaram a contar algumas histórias. Como eu nunca fui por histórias de primeira, eu fui buscar outras fontes em outras regiões e especular, para ligar os fatos para saber se era verdade. Em todas as regiões que eu conversei, me falaram a mesma coisa. Então eu fui em alta cúpula do ministério, porque falaram que esse RB estava perseguindo outro ancião. O que eu fiz, irmãos? Eu saí da minha casa em Salt Lake City e fui para Boston visitar os amigos, marquei um almoço com esse irmão, ele me viu. E estava falando que ele estava fazendo parte de um grupo, irmãos, que entrou em Boston, chamado 7 Parte. Então eu fui na casa desse ancião, almoçando com ele na mesa. Ele e minha esposa, quando a esposa dele ouviu que eu estava querendo falar umas perguntas para ele, ela saiu com a minha esposa, levou para a sala. Eu perguntei para ele, irmão, WC ou VC, para quem não entende direito, o nome dele. É o ancião mais velho de Boston e dos Estados Unidos. O irmão se envolveu com 7 Parte. Você envolveu com 7 Parte? Ele falou, irmão, nunca me envolvi com isso. Falei, irmão, você tem certeza disso? Porque tá correndo um boato aí que o irmão, entre nós dois, não vou falar pra ninguém. O irmão não foi seduzido, tal. Ele falou, não, irmão, por Deus, não fui. Tá bom. A gente conversou sobre a política, conversamos sobre esse RB. Perguntei pra ele se era verdade, fui dando as coisas pra ele, fui pontuando o que eu sabia. Ele falou, irmão, é verdade. Tá, então era tudo verdade. Tinha alguém, um ancião, querendo dar o golpe para ser o ancião mais velho dos Estados Unidos. Ele ia de região em região, né, em cooperadores de jovens, e oferecia alguma coisa, alguma vantagem, oferecia alguma coisa. É uma pessoa de um poder manipulador nunca vi na minha vida, irmãos, e eu conheço bastante coisa. Eu nunca vi na minha vida. Persuasivo, irmãos, uma serpente. A serpente que hipnotiza o animal só no olho.
A serpente que não tem veneno, né? Porque a serpente que tem veneno é Lúcifer, mas ele tem as suas serpentinhas de jardim. Então, irmãos, o que aconteceu? A partir desse dia, eu fiquei... Peraí, irmãos, que eu tô respondendo o irmão aqui. É importante a mensagem. A partir desse dia, eu fiquei observando, irmãos. Observando. Deixa eu pontuar aqui o que eu já falei. Observando. Passou um tempo, certo? Tipo 1 ano e meio. Veio um irmão, irmãos, que é reitor da Unicamp, numa cidade do interior de São Paulo. Ele veio na minha casa. Ele falou assim... Primeira vez ele veio na casa do americano, a gente ficou amigo, tudo. Conversamos bastante, ficamos amigos. Depois ele veio a segunda vez, irmãos. Em Salt Lake City, um lugar que ninguém ia. E antes dele ir embora, ele falou assim, irmão Tiago, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer, brother. Ele falou, por que a obra daqui é desse jeito e não cresce? Por que tá desse jeito aqui, espiritualmente? Eu falei, ó, brother, deixa pra lá, melhor não te contar. Um dia, quem sabe, eu te conto. Ele foi embora. Passou quase 1 ano, irmãos. Quase 1 ano, muito tempo. Eu estava na minha casa e o senhor falou, conta pra ele hoje. Conta pra ele hoje que eu tô te falando. O que você tem que contar. Conta tudo que você sabe. Eu mandei, irmãos, uma mensagem pra ele. Uma mensagem no Messenger mesmo. Acho que era de noite a hora que eu mandei. Mandei toda a mensagem, mandei tudo que eu sabia. E citei nomes, irmãos. Olha, a obra de Deus é assim por causa disso. E fui citando algumas coisas. A política da CCUS. Por causa disso. E pontuei e dei pra ele. No outro dia de manhã, mano, rapidinho ele me ligou. Ele falou, irmão, por que você me mandou isso aí? Eu falei, lembra que você me pediu há 1 ano atrás? Ele falou, lembra, mas por que você tá me mandando isso agora? Eu falei, porque Deus tocou no meu coração. Ele falou, porque eu tô saindo pra ir pro Braz agora, nesse momento. Eu tinha uma reunião marcada lá. Posso levar isso aqui? Eu falei, pode. E não precisa colocar como autônomo, não, como anônimo. Porque se eu falei, eu tenho que assumir, irmãos. Essa é a regra básica de um homem de Deus. Falou, assume. Falei, não, pode colocar lá, pode colocar que fui eu que falei. E se algum desses anciões citados, aí, porque eles vão estar na reunião, são irmãos de alto escalão, né? Se ofenderem, achando que eu tô falando alguma verdade, eu os convido para sentar na minha mesa pra gente debater, não pra confrontar eles, pra gente conversar, irmão, não entendeu errado e tal. Porque é isso que nós temos que fazer, é isso que a Bíblia manda. Se eu tenho alguma coisa contra o irmão, eu vou lá e resolvo com ele. No mesmo dia, não põe o sol sobre a vossa cabeça, sem que você não se reconcilie. Eu não tinha nada contra esses irmãos. Muitos deles eu nem conheço pessoalmente. Estava falando que eles estavam fazendo na obra dentro da CCUS, que estava prejudicando o crescimento. Mas eles não vieram, irmãos, na minha casa. Não. Começou a vir anciões do Braz, começou a vir outros anciões. E eles vinham, irmãos, eles não vinham abertamente, vim aqui por causa dessa carta, não. Eles vinham com mensagem subliminar. Não, irmão, é isso. E também eu jogava o jogo deles. Como eles não falavam abertamente, eu também não falava abertamente. Então eu recebi uma mensagem para tomar cuidado com o que eu falava. Mas, irmão, eu jovem, naquele impeto, não sabia fazer política, né? Talvez até hoje não sei. E tomei aquilo e falei, então vou lançar mais. Detalhe. Pouco tempo depois, eu fui tirado do ministério e um dos anciões que me tirou, RR, está junto com o outro que eu estou citando, que é o mentor de tudo, RB. Estão juntos na carta. Então, irmãos, foi uma trama. Uma trama. Por causa dos nomes denunciados. Tá bom, fiquei aí 7 anos tranquilo. Tomei Santa Ceia todo ano, mas praticamente não congregava mais, fiquei magoado. Fiz uns vídeos revoltados, mas assim, os vídeos que eu fiz com revolta, eu não menti nenhum, não distorci nenhumas palavras. Só que eu não conseguia me expressar, porque quando você tá com ódio e raiva, a tua forma de se expressar, ela altera. Então o que aconteceu? Você vai amadurecendo. Eu fui conhecendo outras igrejas, o Senhor me curou dentro de uma dessas igrejas, a minha ferida, igreja americana, igreja hispana. Fui conhecendo outras formas de servir a Deus, procurei esquadrinhar as escrituras, procurei eu não fiz uma teologia de universidade,
Mas eu procurei entender a Bíblia em vários pontos de vistas. Em ponto de vista arminiano, em ponto de vista dos calvinistas, em ponto de vista, em vários pontos de vistas, para entender na divergência deles. E comecei, irmãos, ir para o meio do monte, como falam os assembleanos, falava com Deus, chegava de manhã, saía de tarde, no meio do monte, irmãos, lá em cima. E ali a gente tinha uma conversa, o Senhor falava algumas coisas da natureza, e essa foi a minha teologia, formando isso, com isso, formou isso. Entendeu? Tá, fiquei em paz. Para mim, minha carreira na congregação tinha acabado. Porque eu saí, denunciei irmãos assim, de rango alto, não só daqui, mas do Brás também. O que aconteceu? Fiquei recluso, né? Fiquei ainda na cidade que eu residia por mais 3 anos ou 4 anos. E resolvi mudar para o estado da Flórida. Falei, não, eu vou para o estado da Flórida, é porque lá é quente, né? Porque eu já estou fazendo um plano para voltar para o Brasil, então eu vou ficar 1 ano, 2 anos na Flórida, me readaptar ao clima do Brasil, porque eu sempre morei em estado de clima frio na América, né? E tá tudo certo, minha missão tá cumprida, né? Deus me abençoou muito lá na cidade de Salt Lake, abençoou que Deus deu a oportunidade de iniciar obras em outros lugares, movimentamos aquela região, né, irmãos? Batismo, foi assim, os irmãos até hoje falam que eu fui um furacão ali, né? E eu fui mesmo, os irmãos podem falar nas reuniões de ministério. Mas assim, sempre que eu discuti com alguém, a gente discutimos, na hora eu chegava, antes de eu ir embora, dava um abraço e pedia perdão. Cumprindo as escrituras. Ireis e não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua cabeça sem que antes vocês se reconciliem. Para não guardar esse sentimento. Mas eu fazia isso. A outra parte não fazia. Tá bom. Então foi isso. Para mim estava de fora. Me isolei dos irmãos. Já estava para mim esse plano. Enquanto isso, esse irmão, RB, foi executando o plano dele. Foi entrando em região por região. Até ele dominar a última, que era a minha região. Que tinha um ancião mais velho dos Estados Unidos. Esse irmão, depois da pandemia, como pela idade, já não ficou bem da cabeça. O segundo ancião, que é o que me odiava, assumiu. E esse RB chegou lá e falou, não, agora quem manda aqui sou eu. Fechando todos os Estados Unidos sobre controle dele. Concluiu o plano dele, uma parte do plano. Esse plano dele não é de agora, irmãos, é um plano de 20 a 15 anos atrás. Porque o RB sempre teve um plano de separar a CCB da CCUS para implementar a forma com que ele pensa, né, de introduzir igreja. Muito parecida com a forma da igreja reformada. Não estou falando que ele é calvinista, não sei, nunca conversei com ele. Mas é muito estranho começar a surgirem os críticos alinhado com esse pensamento do RB. E agora esses críticos destrutivos... Irmão, eu gosto de fazer o vídeo, mas eu gosto que as pessoas liguem as conjecturas. Não gosto que vocês vão pelo que eu falo. Eu não quero manipular e nem controlar vocês. Vocês peguem os pontos e vão ligando. E agora esses que querem destruir a congregação estão alinhados junto com o RB e a CCOS nessa rebelião, irmãos. Porque foi feita uma rebelião e eu vou explicar o porquê. Pontualmente. Então tá. Ia pra Flórida, tudo certo, a cidade que eu ia morar, esperando só a autorização de Deus, né? Tipo, pela primeira vez eu ia sair de uma cidade, desde que eu batizei, não mandado por Deus. Não porque Deus mandou. As outras todas eu fui porque Deus mandou naquela cidade. Como ele fez com Abraão. Mandou, irmãos. Eu tive sinais. Eu pedi sinais e o Senhor deu todos. Pela primeira vez falei, agora eu vou escolher. Já não estou mais na CCUS, já faço os cultos aqui em casa. Então, fazendo culto aqui em casa online, eu posso fazer em qualquer lugar. Meu pensamento. Vou para a Flórida, escolhi a cidade, Naples. Era no meio do ano, no começo do ano, falei, Michele, para minha esposa, até o final do ano a gente vai para Naples, tá tudo certo. Tinha alguns contatos lá, entrei em contato, as pessoas me abriram os braços, falou, não, aqui é muito bom, e era muito bom mesmo, pesquisei bem. Mas e as nossas coisas, a nossa casa, as nossas coisas? Falei, a gente vende ou aluga. Tá. Minha esposa concordou, depois de muito poder de persuasão, ela concordou. E a gente estava combinado, anunciei para alguns irmãos só amigos nossos. Estava tudo combinado. Mas eu tinha, irmãos, um dinheiro para receber num acidente de trabalho. E esse dinheiro não saía, irmãos, ou a pessoa não queria me pagar. Eu tive que entrar na justiça e tive que esperar. E eu não podia, irmãos. No estado que eu morava,
ali no Wyoming, onde foi o acidente, eu não podia sair antes dessa corte, porque senão eu perdia tudo. Então eu esperei, irmãos, para pegar um valor até, para mim comprar a casa em outro lugar, junto com o refinanciamento da minha casa. Não consegui fazer o refinanciamento da casa, Deus não preparou. Mas o dia que eu fui sentar com o meu ex-patrão, que eu sofri um acidente, a gente sentou para conversar, ele também era cristão. Falei, brother, eu não quero brigar, mas eu tomei um acidente que deformou parte do meu corpo, que foi a mão. E como é que eu fico? Aí a gente entrou num acordo, ele mandou ligar pro seguro dele, o seguro dele me ligou e perguntou quanto que eu queria de dinheiro. Irmãos, a gente joga pouco às vezes, né? Eu dei uma quantia que era 6 vezes mais a que eu estava proclamando na corte, que eu estava querendo na corte. Achei que ele ia iniciar uma negociação pra gente chegar no denominador comum. Ele falou, não, tá bom, vou te mandar o cheque. Me mandou o cheque, irmãos. Eu fiquei esperando uma quantia, recebi 6 vezes mais. Tava com um cheque bom na mão, Deus preparou um dinheiro bom. Minha esposa estava dormindo um dia, eu estava no outro quarto, num leilão, eu estava na internet, entrei num leilão, irmãos, de casa que eu nunca entrei na vida. Irmãos, veja como são os caminhos de Deus. Eu nunca entrei na vida naquele leilão. Estava naquele leilão, entrou uma casa, irmãos. E eu vi as pessoas dando o bid, né? Como é que fala em português? Dando oferta. Não sei porquê, eu nunca fiz isso, irmão. Eu comecei a dar oferta também. Talvez por brincar, talvez que eu sabia que eu tinha um dinheiro bom, comecei a dar oferta. Comecei a dar oferta, irmãos. Moral da história, ganhei o bid. O bid acabou rápido, o leilão. Eu ganhei aquele leilão. Quando eu ganhei o leilão, eu falei, meu Deus, o que eu fiz, cara? Porque o leilão tinha passado o dinheiro que eu tinha. O Senhor preparou o resto. Depois eu não posso contar tudo, porque senão o vídeo estende muito, irmãos. Quero que você entenda o contexto de tudo que está acontecendo. Irmão, ganhei o leilão. Aí fui buscar a informação da cidade, tudo. Tinha que dar 10% do leilão à vista e o resto no fechamento. Você podia tentar financiar tudo. Mas eu tinha o dinheiro já. Aí dei, irmãos, o 10, vi onde que era a cidade, vi que era no Tennessee. Presta atenção, irmãos, como o Senhor me trouxe de volta para a congregação. Vi o que era no Tennessee, fui no relatório. Falei, se tiver alguma congregação perto, mesmo que eu perca dinheiro, mas eu não vou mudar, porque eu não queria mais saber da congregação. Porque eu fui muito humilhado lá, não só nessa parte do ministério, antes também. Muito perseguido lá. O que aconteceu, irmão? Presta atenção como Deus trabalha. Não tinha nada no relatório, não tinha nada, porque não tem. Eu sabia, eu era parte do ministério, eu sabia, eu conhecia, a gente via os irmãos na Assembleia, que só tinha em Memphis. Era muito longe. Onde eu comprei, irmãos, a casa era perto de Knoxville. É tipo 6 horas de viagem. Eu vi que a igreja mais perto era Atlanta, 3 horas e pouquinho. Tá, falei, opa, beleza, 3 horas, ninguém vai vir na minha casa, eu não vou na casa de ninguém, ninguém nem vai saber que eu mudei pra cá. Fechei, falei pra minha esposa, comprei uma casa. Ela, o quê? Você tá louco? Aí eu mostrei pra ela, a gente ligou lá, eu perguntei pro homem do leilão, como que tá essa casa? Tá bonita e tal. Ele falou, como assim? Você comprou uma casa sem ver? Falei, comprei. Eu não posso te passar a informação. É um leilão estadual. E antes de ontem, que foi o dia que as pessoas podiam ver a casa. Você não veio? Eu falei, não, eu sou de outro estado e tal. Ele falou, você é louco, cara. Eu falei, pois é. Mas vou comprar. Aí fui, dei os 10%, passei, fiz uma transferência bancária. Ficou acertado de dar o resto, fiz um cheque, né, com aquele dinheiro que eu tinha, depositei. E dei. Quando eu cheguei na casa, irmãos, a casa era muito melhor do que estava na foto. Até hoje eu não precisei dar uma mão de tinta nela. O Senhor abençoou, uma casa maravilhosa para nós, num lugar maravilhoso, com vizinhos maravilhosos. Dali o Senhor já abençoou mais, mas não é essa a questão. Passou, irmãos, um ano. Eu estava tranquilo aqui no Tennessee. Ô, glória, fazendo os meus cultos online. Nem passava mais na minha cabeça, eu tinha esquecido de congregação. Liga uma irmã que eu conheci em Nova York. Irmão Tiago, paz Deus, irmão tá onde? Eu falei, tô no Tennessee, irmã. Vem congregar com nós. Eu falei, não tem igreja aqui onde eu tô. A igreja do Tennessee é em Memphis, eu tô longe do Memphis, irmã. Não, irmão, tem uma igrejinha aqui que o irmão fez lá na casa dele. A gente tá se reunindo aqui. Vem, onde que é? Eu falei, onde que é, irmã? Ela me deu o nome da cidade, eu coloquei no GPS 1 hora da minha casa. Falei, irmã, não vou não quero saber de vocês não, ser cebista é complicado, ministério é complicado, tudo complicado. Não quero mais saber de vocês. Falei, não, irmão, vem aqui, a gente congrega, tal. Eu falei, não vou, irmã, me perdoa. Eu vou visitar vocês, na casa de vocês. Fiquei feliz que tinha pessoas que eu conhecia perto, que eu fui morar num lugar que eu não conhecia ninguém. Presta atenção como Deus trabalha, irmão. Tá, falei que eu não ia, tal. Mas, irmão, quando eu desliguei o telefone, o coração.
Vai lá, vai lá, vai lá visitar eles, vai lá. Irmão, demorei um mês para ir visitar esses irmãos. Um mês. Quando eu cheguei naquela igreja, quando eu cheguei na igrejinha, o irmão fez ela, mora numa fazenda, fez ela lá. Eu até fiz alguns vídeos, depois vocês podem ver no meu YouTube. O irmão me recebeu. Eu não entrei na casa do irmão, eu fui para ver a igreja para sair rapidinho. Eu não queria que ele me visse, só queria saber onde que era, o que que era. Ele já viu que eu entrei na propriedade dele, já abriu a porta, fez assim, vem, vem. Quando eu tava chegando perto, ele, paz Deus, irmão Tiago. E eu olhei para ele, eu não tava conhecendo. Era um irmão que eu conhecia desde Boston, irmão, já fazia 18 anos. Aí ele veio, me deu um abraço, a gente conversou. Eu falei, irmão, o irmão sabe que eu tô fora da congregação. Ele falou assim, eu assisto seus vídeos. Que aquele tempo eu só fazia no Facebook, irmão. E era muito pesado. Eu falei, tá, o irmão me aceitou com amor, irmão, com todo carinho. Eu falei, tá bom. Aí contou a história da igreja, como aconteceu, a gente ficou lá. Ele falou, vem cá, sempre congregar com nós. Eu falei, irmão, congregar eu não vou não. Mas te visitar eu vou vir de vez em quando, mas dia que não tiver culto. E foi assim, irmãos. E eu realmente fiz isso, não congreguei no começo. Depois, irmãos, falei, vamos congregar um dia. Falei pra mim, vamos lá, vai. Não estamos fazendo nada aqui mesmo? Vamos lá, é os irmãos que a gente conhece. Quando eu chego lá, irmãos, a igreja inteira, irmãos, eram irmãos de Massachusetts, que a gente já conhecia. Bom, quando eu falo todo mundo da igreja, eu falo todo mundo da igreja. Me conhece desde quando eu cheguei na América. E a gente começou, eu comecei a olhar para aqueles irmãos e falei, por que eu não posso vir congregar com os irmãos? Qual que é o problema? Eu não preciso ser membro da congregação. Aí os irmãos do Ministério de Charlotte, que também já conhecia há muitos anos, irmãos que eu já conheço há muitos anos. Não, irmão Tiago, me convidaram para tomar Santa Ceia com carinho. Veja, irmãos, pois o povo fala que a CCB não tem amor, não tem carinho. Irmão, a gente queria o prazer que o irmão tomasse Santa Ceia conosco. Eu nunca deixei de tomar Santa Ceia, irmãos. Nunca. Até na pandemia, quando a congregação não tomou, eu fiz em casa com a minha esposa. Irmão, e eu continuo fazendo meus cultos online no domingo de manhã. Aí eu comecei a congregar com eles. Mas assim, eu ia um sábado a cada 3 meses. Não ia todo sábado. Porque aqui é de 15 em 15 dias. Os irmãos com carinho, foi me introduzindo de novo, com sabedoria. Eu também fazia de conta que não estava querendo, mas estava indo. Comecei a gostar de novo daquele encontro com os irmãos. É bom a gente ter amigos próximos, irmãos próximos. É os meus irmãos, gente. Comecei a ir de novo. Resultado, já segunda Santa Ceia que eu tomo com eles, vou de vez em quando, continuo indo de vez em quando. Quando eu quero eu vou em outra igreja, né? Faço os meus cultos aqui, mas isso não me impede de estar lá junto com eles. Que bom que os irmãos vivam em união. Resultado, aí eu volto, alguns irmãos começam a me ligar de novo, de outras regiões que sabem que eu estou aqui. Irmãos que já não me ligavam, porque sabia que eu estava revoltado. Começa a me ligar, começa a me colocar por dentro de novo. Agora aqui tá esse ancião, tá esse aqui, né, irmãos? E eu falei, deixa pra lá. Deixa esse irmão dominar, não tô nem aí. Até, irmãos, vi esses críticos. O Senhor tocou no meu coração, eu também era um crítico. Comecei a criticar também no YouTube. Um dos críticos falou, você tem que abrir um canal pra você criticar. O Senhor mudou, irmão. Você desceu com o Espírito Santo aqui em casa. E mudou, irmãos, a forma como eu enxergava. Irmãos, mudou. O Espírito Santo desceu. Eu fiquei 3 dias em casa aqui, irmão, na chamada paz que excede todo o entendimento, irmãos. E é o maior sentimento, a melhor coisa. Não tem nada que pague. É impagável. O Senhor me transformou dentro de casa. E eu comecei a enxergar as coisas boas da instituição. Mudou a minha forma de ver. Mudou a candeia do meu corpo. Mudou tudo. Eu comecei a ver as coisas boas. Nisso, irmãos. Não contei, irmãos, que nesse meio termo, quando eu fui congregar, quando eu fui na igrejinha, que a irmã me ligou, presta atenção, quando a irmã me ligou, que eu falei que eu não ia, eu falei pra minha esposa, vamos embora daqui, porque eu vim da cá pra ficar longe da congregação. Vamos lá pra Naples, porque pelo menos a gente era o nosso plano inicial. Quando eu tava saindo, quando eu falei isso pra minha esposa, irmãos, voltando bem atrás, eu falei isso pra minha esposa, irmãos. Na mesma noite, eu tive uma revelação que vinha um furacão muito grande e que eu e minha família tava saindo de casa pra fugir, mas o furacão veio no nosso encontro, a gente teve que voltar pra casa e se refugiar. Ali eu entendi que o plano de Deus na minha vida não era ir pra Flórida, era pra ficar aqui. E aí, por isso que eu fui na congregação, por isso que eu fui fazer a visita pros irmãos lá. Essa visita que eu falei que os irmãos me receberam por amor. Então, voltando de novo, aí eu comecei a ir, comecei a inteirar de novo da política, os irmãos do ministério, meus amigos, liga, conversa, tal.
Assim, a gente não tem ninguém para conversar o ministério. Então um conversa com o outro. Porque tem coisas que a gente não pode falar. O que aconteceu, irmãos? Para não causar fofoca, entendeu? Aí o que aconteceu? Por esses dias, né? Vocês estão vendo o meu canal, prosperou, o Senhor prosperou o canal. Vocês estão vendo que eu estou destruindo narrativas falsas. Meu canal não é pró-CCB. Meu canal é pró-verdade. Então eu critico de uma forma honesta, com parcimônia, com carinho, com palavras doces, para que os irmãos venham a ter consciência do que estão errando. Entendeu? E quando eles estão sendo falsamente caluniados, ou eu vejo uma denúncia falsa, eu faço uma narrativa para defender, porque eu sei a verdade, irmão. Quando você sabe a verdade, você vê alguém falando mentira, e você não intervém, irmãos, você pode ser culpado também. Você sabe a verdade. Aí veio essa constituinte, irmãos. Constituinte, vendo isso aí. Quem são os irmãos, irmãos? Os mesmos que queriam dominar a América desde o tempo que antes de eu ser cooperador. RB, né? RB, que é o cabeça de tudo isso, ele encabeçou tudo isso. RB. Com o meu ancião aqui da minha região, né? JT. Para você saber o nome, você vai ter que assistir os 2 últimos vídeos. Junto com um irmão americano lá do centro do país, da região de New Jersey, CH. Junto com o irmão que eu não conheço, que é do Texas, que eu fiquei sabendo que é muito inteligente, é doutor, CS. Junto com o meu ex-ancião que me perseguiu e me tirou. Quer dizer, ele me tirou, não sei se foi ordem de outro, mas foi ele que foi o que me defamou lá em portas fechadas. Não pra mim, mas eu fiquei sabendo depois. RR. Irmãos, eu fui ler essa carta. Essa Constituição nova, bylaw que chama. Eu ontem, junto com o servo de Deus, americano, fomos ler a carta, pontuar ela, ponto por ponto. Irmãos, essa carta foi feita de uma forma que os irmãos que estivessem na reunião, porque eu conheço os irmãos, eu sei o nível de inglês dos irmãos. Pode ver que essa carta aqui ela não foi traduzida. A outra foi traduzida para o português, mas essa bylaw não se traduziu em português o que está em inglês. Essa bylaw, irmãos, ela foi escrita em inglês, e no inglês, em 4 tipos de inglês. Inglês jurídico, o inglês de realtor, que é, eu não sei como é que fala em português, corretor de imóvel. Sabe quando alguém vende casa? Tem uma linguagem, foi feita na linguagem de correção de imóvel, em linguagem jurídica e com palavras mais antigas, mais sofisticadas, como o Braz faz muito com as suas circulares. Mas foi usado 3 tipos para que os irmãos não entendessem. Eu fiquei com esse americano de madrugada ontem, 2 horas lendo essa carta, a gente não chegou na metade, esmiuçando ela. E o que essa carta diz, irmãos? O que esse golpe de Estado deu? Por que isso aqui, irmãos? Por que isso aqui não pode ser comparado com Jandira? É muito mais grave, não pode ser comparado com Francisco Conselho da Presbiteriana, nada disso. Isso aqui é uma rebelião, mas foi feito na calada da noite, planejado. Por que foi planejado? Por causa desse 3 tipos de idioma que ninguém pôde entender. Esta carta, irmãos, ela cria um grupo de super anciões, que são os famosos 8, que 3 já saíram e viraram 5. Irmãos, essa carta foi tão bem elaborada que o RB, que é o cabeça, ele já contava que 3 iam abandonar o barco, que ia ficar só 5. E ele só precisa de 5, porque na carta está escrito que essa decisão desse super ancião, desse conselho a qual ele faz parte, que para uma emenda ser passada, ele precisa da totalidade menos 2, ou seja, de 5, ele precisa de 3. Então, o que acontece? Ficaram 5, que é o número mínimo, porque é o que a Constituição exige. Então, o plano dele, na verdade, o RB é ter RB, JT e CS, que é do Texas, aqui de Norte Carolina, e ele de Miami. Esses 3. O plano é esses 3 dominar toda a América. E eles fizeram uma constituição, vou explicar para você exatamente o que é. Pode ler lá quem lê inglês, ver se eu tô mentindo, tá? Colocam eles com poderes, irmãos, eternos. A CCB é eterna, eles com poderes eternos. Eles não podem ser destituídos, só pelo conselho. E tem que ser a maioria menos 2. Ou seja, nesse conselho de 5 que está hoje, com RRCH, junto com RB, JT e CS, ele só pode ser destituído se um dos 3, esses 2, RR, que é os 2 laranja,
e eu vou explicar porque é laranja, o RR, lá da Califórnia, e o CH de Newark, são 2 laranjas. Ele só pode ser destituído se esses 2 voltarem uma decisão contra ele, se um dos 2 amigos dele, que é o que ele realmente quis fazer, o JT, que é aqui de Norte Carolina, e o CS, que é do Texas, voltarem contra ele. Eles precisam desses 2 laranjas, mais um desses 3, para vetar, irmãos, uma regra deles, uma ordem. E quando for uma acusação, irmãos, não consegue maioria, porque o acusado não pode votar. Então poderia ser dividido, 2 de um lado, 2 do outro, não alteraria. Isso diz, irmãos, que esses irmãos só podem ser dissolvidos do ministério, irmãos, em caso deste conselho votar. Ou seja, eles podem fazer o que eles quiserem. O que eles quiserem. Dever, adulterar, que se o conselho não aprovar por majoritário, eles continuam lá. Eles continuam lá. O que aconteceu? Fizeram isso. Só que na Constituição, irmãos, nessa Constituição nova, está escrito que só entraria em vigor esse documento de Constituição depois da Assembleia. Só que ele foi tão, irmãos, é tão perfeito esse documento, é tão diabólico, que ele calculou os mínimos detalhes. Ele foi feito tão perfeitamente que ele não colocou aonde seria a Assembleia, e ele já sabia, porque é ele que marca a Assembleia, aonde seria a Assembleia, que esse ano vai ser em Chicago, e nem a data, que é em maio. O que aconteceu? Quando ele percebeu que ele perdeu apoio do Brás, que era o irmão DT, que faz parte dos 5, não faz mais, foi destituído também, Davi, tá? Quando ele percebeu que ia vir outro irmão, Luiz C.E., que o irmão esse irmão não é amigo dele, e é um irmão inteligentíssimo, o que ele fez? Ele foi para Boston, presta atenção, irmãos de Boston. Ele foi para Boston, fez essa reunião de Boston, uma regional, essa assembleia aí de maio. Ele quis fazer a assembleia. Como vocês assinaram, ele quis fazer aquela assembleia, supostamente que era em Chicago, ele adiantou para Boston sem ninguém perceber. Por que Boston, irmão? Por que Massachusetts? Porque em todos os 49 estados americanos, você tem o direito de gravar alguém falando sem autorização dele. O único estado que você não pode gravar, irmãos, é o estado de Massachusetts. Por isso que a primeira circular do CCUS foi: alguém gravou ilegalmente a conversa. Só que eles estão acusando o irmão errado de ter gravado a conversa. Eles não sabem disso ainda, mas vão ficar sabendo agora. Não foi esse irmão WC que gravou a conversa. Foi outro irmão. Eles estão acusando, estão processando. O irmão 1 dos 5, CH, está processando esse irmão que está em São Paulo. Não foi ele que gravou. Entendeu? Então veja como foi totalmente elaborada. Entendeu? O que aconteceu? Esse irmão levou esse áudio que ninguém tem. Porque se alguém vazar o áudio, o irmão pode ser processado nos Estados Unidos. Ele levou para o Braz, então está ainda privado. Se o Braz não vazar e o áudio não vazar, não tem crime. Então ele levou para o Braz. E o Braz descobriu. Ligou para esses irmãos, está tudo na carta que o Braz mandou, na circular, dizendo que eles estão sentados. 2 dias seguidos para os 5, ninguém atendeu o telefone. Ninguém atendeu. E quando atendeu, falou: não, essa é a nossa posição, a gente está firme contra o Braz. Foi um golpe, irmãos. Um golpe. Agora está. Vamos fazer a conclusão disso aqui. Juridicamente, eles não conseguiram cumprir, porque não passou por uma assembleia. Os advogados vão ter que trabalhar nessa parte. Não foi passado na assembleia. Então, juridicamente, mas vai demorar. Enquanto isso, irmãos, ninguém pode tirar as igrejas da presidência do RB, porque ele é o presidente e essa era a Constituição antiga. Entendeu? Então vai ter que ser feita uma guerra judicial. É exatamente isso que está acontecendo. Irmãos, eu estou resumindo e esmiuçando bastante isso aqui. Resumindo e esmiuçando bastante. Porque, irmãos, se eu falar... Essa carta aí, irmãos, tem elementos diabólicos. Ela foi feita, irmãos, para ser uma ditadura nos Estados Unidos. Em que RB, que começou o plano há mais de 20 anos atrás, estaria concluindo se não fosse
Esse irmão que gravou levar o áudio pro Braz. O Braz descobriu, entendeu a situação e sentou esses 5 irmãos. Não tem mais volta, irmãos. Eles estão sentados. Agora eles vão lutar para ficar com as igrejas. Igreja que você pagou, irmão. Você em Los Angeles pagou, em Alhambra, que foi doada pela igreja Assembleia Cristiana. Mas que outro irmão, o irmão Licre, que investiu junto com vocês aí. Esse irmão quer ficar com a Alhambra, o outro irmão quer ficar com as igrejas da região lá do... O outro, eles querem chantagear. É dessa forma com que eles querem ganhar a luta contra o Braz. As igrejas são nossas. Ninguém tá nem aí com o povo, irmãos. Política. Ninguém tá nem aí com você. E eles estão usando agora o argumento, não, é porque o Braz está errado. Estão usando os críticos, as narrativas dos críticos. Não, precisa colocar a Bíblia, precisa isso. Precisa, irmãos, eu realmente defendo isso. Mas a gente não pode defender uma rebelião, irmãos. E isso foi feito na calada da noite. É uma rebelião. Foi aquela rebelião, uma única rebelião que nós temos na Bíblia. É a que Deus lança Satanás para fora. A única. Isso é muito grave. Rebelião é diferente de divisão. Rebelião, irmãos, é feito na calada da noite. Você vai de pessoas em pessoas. Você faz tudo escondido. Divisão não, você brigou ali. Não, eu tô saindo, eu também tô. É diferente. Rebelião é maquinado. Divisão é uma coisa que, no momento, deu uma briga, um calor do momento. Numa divisão, irmãos, bem-aventurado os pacificadores. Deles é o reino do céu. Você pode pacificar, tentar trazer de volta. Numa rebelião, não. Por que você sabe disso, irmão Tiago? Porque Deus não trouxe Lúcifer, nem perdoou ele. Lançou ele fora. E a Bíblia é o nosso exemplo. Por isso que é grave, por isso que eu estou defendendo o Braz nessa questão. Irmão, qualquer irmão que defender rebelião, irmãos, está defendendo o lado de Lúcifer. Não é eu que falo, irmãos, é as Escrituras. Isso é uma rebelião. Se tivesse sido feito às claras, não seriam assim. Se eu tivesse conversado com o Braz, irmão, a gente precisa mudar o sistema, precisa colocar a Bíblia. Eu concordo que precisa. Mas a forma de rebelião, eu não posso concordar, irmãos. Porque senão eu estou concordando com Lúcifer. Então, irmãos, aqui eu, numa forma mais resumida que eu pude, irmãos. Se for para falar, porque a carta, irmãos, se for para mim pegar ela e destrinchar ela, irmão, nós vai 3 horas e eu sei que as pessoas hoje não conseguem. E é chato. Agora, você imagina os irmãos sentados na cadeira do ministério ouvindo aquilo no inglês difícil. Eles foram, todos os irmãos, foram enganados. Tá? Porque eu conheço o nível de inglês dos irmãos ali. E vi o nível de inglês dessa carta. Irmãos, essa carta está tão bem amarrada que é carta de nível bilionário para bilionário, quando vai fechar negócio de bilionário. Tá? É uma coisa diabólica. Então, irmãos, eu estou passando para vocês aqui. Por quê? Porque ninguém do ministério está incomunicável, ninguém sabe o que vai acontecer. O Braz não pode se comunicar oficialmente porque já está sob júdice. Então eu estou aqui, irmãos, passando para vocês exatamente o que é. Isso aí não foi ninguém que me falou, não. Eu fui estudando e ontem com um irmão americano, inteligentíssimo, nós esmiuçamos metade da carta só. Metade. Eu já tinha lido ela já, mas esmiuçar assim com intimidade, só nessa metade eu tirei, irmãos, todos esses elementos aqui e fui juntando com as coisas que eu já sabia desse irmão, o RB, né? Ele conclui, o plano final. Ele está há mais de 20 anos nesse plano, irmãos. Ele vai morrer por esse plano. Ele vai morrer por isso. Ele vai fazer o que tiver que ser feito. E eu falo para você, irmão RB. Será que você um dia foi cristão? Ou será que só era uma forma de poder? Irmão RR e irmão CH. Vocês só foram massa de manobra. Vocês foram, como que eu falo? Convencidos. Vocês foram enganados, né? Mas vocês manteve a posição dura. Vocês foram contra o Braz. Vocês só são a massa de manobra. Na verdade, é só os 3 que querem ficar. Vocês rapidamente vão ser dissolutos. Rapidamente. É só se discordar de alguma coisa deles. Porque é isso que está escrito na Constituição, que talvez você nem tenha esmiuçado. Ou se tem, irmão, vocês nunca foram cristão. Eu sempre falei isso para os irmãos. Falei, irmão, esses irmãos não acreditam em Jesus. Eles querem poder. Porque quem acredita em Jesus jamais derruba o seu irmão. Jamais manipula o seu irmão para alcançar poder. Não é eu que falo, irmão.
Não é o irmão Tiago que está falando, é as Escrituras, é Jesus. É os exemplos de Jesus. Jesus em nenhum momento ensinou nós a rebeliar, irmãos. Muito pelo contrário. O que Jesus fez? Falou para nós obedecer às autoridades. Ensinou nós a pagarmos impostos. Dê ao homem aquele do homem, Deus aquele de Deus. O que Jesus ensinou nós a fazer, irmãos? Tá vendo os fariseus? Faça tudo o que eles mandam, mas não proceda da forma com que eles procedam. Jesus nunca ensinou rebelião. Nunca ensinou, irmãos, nós sair, dividir uma igreja, falar mal de uma igreja para dividir. Agora você começa a fazer a conjectura. Quem é que está defendendo? Não a CCUS, porque a CCUS não é esses 5 irmãos. Esses 5 anciãos do golpe na internet. Vai lá na internet e vê quem está defendendo eles. São as pessoas que querem destruir a congregação cristã. Olha o ponto, olha o que vocês fizeram, 5 anciões. Olha o que vocês fizeram. Vocês estão sendo elogiados por pessoas que querem destruir a congregação. Parabéns. Quem elogia já mostra que vocês não estão fazendo nada certo. Porque se um dia uma dessa pessoa me elogiar, irmãos, é porque eu estou fazendo coisa errada. Então, irmãos, os irmãos que é espiritual, os irmãos de Boston, dos Estados Unidos, é isso que está acontecendo. Sem pôr, sem nem tirar, sem mentira. Eu não tomei um lado. Não estou falando como se eu estivesse do lado do Braz. Eu estou do lado do Braz porque eu não posso concordar com rebelião. Mas eu estou falando para vocês exatamente o que está acontecendo. Se vocês quiserem acreditar em mim, fica do conhecimento que você tem sobre a minha pessoa. Tá bom, irmãos? Então é isso. Eu quero que vocês meditem. Para você entender todo esse vídeo que eu fiz agora, você vai ter que ir nos 2 últimos. Saber quem que é RB. Saber quem que é JT. Saber quem que é CH. Saber quem que é o CS. E saber quem que é RR. Miami. Raleigh. Newark. Texas, eu não sei a cidade, mas não é... acho que é Kearns, no Texas. Alhambra ou Los Angeles, Califórnia. Tá bom, irmãos? Deus abençoe vocês. Espero que esse vídeo vos tenha ajudado a entender o que está acontecendo. Vai haver várias narrativas. Os irmãos do Braz estão chegando para ir nas igrejas anunciar, né, o que está acontecendo, para vocês entenderem. Vai ser muito parecido com o que eu estou falando. Se não for igual ao que eu estou te falando, vai ser muito parecido. Entendeu? E esses outros, esses 5, vão querer manipular a informação. Vai dizer, não, a gente não está sentado, foi um mal entendido. Não foi um mal entendido, irmãos. Eles estão sentados. Tá bom? E isso é irreversível. Porque o que eles fizeram foi rebelião. E rebelião não tem como perdoar. Senão Deus tinha perdoado Lúcifer. Irmãos, a todos vocês que ouviram e assistiram esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Grande abraço.